Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando mais um Unicast, o podcast da Unifev. E hoje a gente vai falar sobre música. A Camerata Villa-Lobos, aqui de Votuporanga. A Bruna tá aqui com a gente para dividir um pouquinho de toda essa experiência que eles têm ao longo dos anos, falar sobre os projetos e muito mais. Bruna, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Flávia, Unicef, por esse espaço. Acho que a gente vai ter uma tarde bem gostosa para falar um pouquinho sobre música e um pouquinho também sobre a Camerata Villa-Lobos, que a gente vem desenvolvendo um trabalho musical em Votuporanga já há alguns anos. Eu sou fã, sou suspeita, porque eu adoro. Cada apresentação é uma emoção diferente. Eu queria que você começasse contando um pouquinho como que surgiu a ideia da Camerata, a história da Camerata. Nós já vínhamos em alguns músicos um pouco mais antigos na cidade, desenvolvendo trabalhos individuais e conforme novas pessoas foram chegando na música na cidade, de projetos, Guri, Escola de Arte, Votuporanga, né? Então, projetos da prefeitura. Aí foram vindo novos talentos e a gente foi criando um grupo cada vez maior. E em algum momento a gente sentiu necessidade de tornar isso um grupo realmente com um nome, com uma logo, né? Profissionalizar um pouco mais o nosso trabalho. E aí nós fechamos um grupo que não só gostava de tocar música junto, mas se sentia bem ao estar juntos, né? Isso que eu acho que é o mais importante. A gente gosta de estar junto, gosta de fazer música junto, então naturalmente isso foi acontecendo e em 2019 foi o momento em que a gente deu o nome para a Camerata Villa-Lobos e realmente começou a acontecer as coisas. Legal. Para quem não entende de música, eu também te fiz essa pergunta quando eu conheci. O que é Camerata? Tá, Camerata é o que a gente chama de grupo de câmara. Não chega a ser um número de pessoas tocando como uma orquestra, né? Que a gente vê com 30, 40, até mais musicistas, mas a gente é em 10, então a gente já consegue formar um grupo de câmara que inclui violinos, flauta, violoncelo, contrabaixo, e com isso é como se fosse uma mini orquestra, vai. São os mesmos instrumentos, o mesmo estilo, só que numa quantidade menor. Exato, Legal. e a gente também não tem todos os instrumentos que uma grande orquestra possui, né? Então a gente fica mais restrito a cordas e flauta, temos uma flauta. Legal. Ô, Bruna, conta um pouquinho da sua história, para quem não conhece, a sua história com a música, sua carreira profissional. Eu acho assim, Votuporanga é um terreno muito fértil para música, sabe? Eu acho que é um local que é propício para desenvolver talentos da música. E isso aconteceu comigo quando eu comecei aos 9 anos fazer curso de piano. Então eu comecei no Santa Cecília, que era uma escola muito tradicional em Votuporanga. Fiz piano, violão popular, canto. E eu tive contato nesse trajeto com muitos professores maravilhosos, como a Terezinha Batalha, Márcio Zarce. Então, eu fui formada, eu tive o privilégio de ter uma formação muito boa com esse pessoal e muitos outros que me acompanharam na minha vida. E logo depois senti a necessidade de também praticar um instrumento como o violino, que é um instrumento que ele é muito inclusivo, a gente consegue levar o violino para onde a gente quiser, diferente de um piano, por exemplo, né? Verdade, violino você toca onde você quiser. Exato, ele é um instrumento inclusivo. Então, desde, não vamos falar assim a data, né? Mas desde meus 9 anos até hoje, assim, eu falo que música é em constante formação. A gente parece que nunca chega lá, né? Mas o que é gostoso é aproveitar o trajeto. De repente a gente, né, se descobre, nossa, eu consigo fazer uma coisa que eu não fazia até um tempo atrás, né? Então, eu falo que eu sou uma aprendiz para sempre de música. Não me considero uma professora já assim com um nível que já cheguei lá, né? Não. Então a gente sempre tem com quem aprender, mesmo que a gente tenha pessoas em volta da gente que tenha menos conhecimento. Então é muito gostoso e por isso que acho que eu nunca saí, né? Desde meus 9, 10 anos até hoje, eu sempre estou ali incentivando pessoas a entrarem na música, seja por meio de eventos, ou seja por pessoas que eu conheço, tento traduzir assim, em palavras o que eu sinto quando eu estou tocando algum instrumento, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que a gente não tem vocabulário ainda para descrever isso. Então, a minha trajetória na música foi sempre assim, né? Recheada de pessoas maravilhosas que me
colocaram um rumo assim muito bom. E um público maravilhoso também, Votuporanga, né? Porque é um pessoal que vai assistir a gente, que incentiva. Então, isso também nos motiva a continuar, sabe? O pessoal que tá ali junto com a gente. Então, é uma via de mão dupla, sabe? E aí faz um tempo já que eu tô por aí. Por curiosidade, quantos instrumentos você toca ou aprendeu a tocar? Só curiosidade. 3. 3, que é o piano, violino e violão. Legal. Você falou que começou com 9 anos. O quanto a música é importante para a criança? A gente vê hoje a música inserida nas escolas, o quanto isso ajuda em disciplina, em desenvolvimento cognitivo, em comportamento, em tudo. Quanto que ajuda? Olha, em termos de desenvolvimento intelectual, eu acho que é incontestável, todo mundo já consegue discernir, porque é um estudo muito, assim, diferenciado, porque é a única forma que a gente tem de trabalhar com as duas áreas do cérebro ao mesmo tempo. Então, você trabalha com as duas mãos ao mesmo tempo, você está lendo uma partitura dupla ao mesmo tempo. Então, não existe na ciência, já comprovado, nenhuma outra atividade que trabalha com as duas áreas do cérebro como praticar um instrumento de trabalho. Mas, além disso, eu falo que tem uma competência que a gente consegue desenvolver na gente, nos alunos, que eu acho incrível, né? São várias, mas a que eu destaco mesmo é trabalhar com pressão. Porque o nervosismo, ele é uma coisa que foge da gente, sabe? É uma coisa que você não consegue controlar. Então, é uma coisa que depende muito de que você trabalhe isso a partir de experiências na sua vida. E a música, ela traz isso. Quando você sobe num palco e tem que enfrentar uma plateia, é surreal o nervosismo para quem não está acostumado. Até para quem está acostumado, é muito nervosismo. Então, tem um evento que eu vou fazer em breve, né, com alguns alunos meus. E é engraçado que, ao treinar com esses meus alunos, quando a gente começa a ensaiar algo, agora tá valendo. Imagina que você está lá no palco. Só de imaginar que está no palco, ele já troca a mão esquerda com a mão direita. Então, é um processo trabalhar com o nervosismo, trabalhar com a pressão. E a vida, ela é assim no futuro. Tão né? necessário para a vida adulta, Exato. né? E a gente vê hoje adultos e jovens com tanta dificuldade social, de se controlar, de controlar suas emoções, de se comportar num momento de pressão, Exato. de nervosismo. Sim. É uma maneira até de regular isso, de você treinar isso, né? Exatamente. Você conseguir manter o centro da atenção, né? De forma que você não perca a razão diante daquele nervosismo. Então, isso para mim é uma competência muito desenvolvida assim, nos alunos, que eu vejo um ganho fantástico. Também eu acho muito difícil situações que trabalham isso nas crianças, sabe? Verdade. Então, hoje a música ela não é mais um artigo obrigatório nas escolas, a gente sabe. Então, eu percebo que houve uma perda, né, dos jovens. Isso eu não li, né, mas é minha percepção como professora, que houve uma perda dessa capacidade de controle das emoções nos nossos jovens. Está em tudo, né? A sociedade como um todo. A gente tá vendo isso. Exato. E a música, eu acho que contribuiu para esse decréscimo na sociedade. A gente vê que a música, até para bebês, acalma, relaxa, traz momentos bons. Sim. Eu acho que trabalha como um todo, cérebro, sentimento, a gente relembra momentos que viveu. Eu já vi trabalhos com idosos, trabalhar música com idosos para relembrar momentos da vida. Acho que tem tudo de bom, né? Música, sempre. Olha, eu falo que a música, a gente só tem ganhos de todos os lados, sabe? A gente trabalha com inclusão, trabalha até com ego, sabe? É uma coisa, assim, fantástica trabalhar com música, principalmente com crianças, sabe? E aí, nesse trabalho que a gente vai descobrindo muitos talentos, gente que gosta de fazer aquilo, de fazer música. E aí, geralmente, esses são os que vão virar nossos companheiros aí de vida depois da música. Ai, que legal. O Bruna, entre começar a fazer aula e o momento que deu aquele start, você falou, quero fazer isso para a minha vida toda de forma profissional. Quando foi que você descobriu isso? Eu acho que é um caminho natural, sabe? Quando a gente termina de se formar nos cursos, né, de música, a gente fala, e agora, né? Eu não vou tocar mais em lugar nenhum. Então, você naturalmente começa a querer, vamos fazer um evento. Aí você encontra com outra amiga da música que está na mesma situação, que ele quer continuar. Porque, querendo ou não, quando a gente coloca um evento, a gente se propõe
propõe a desenvolver uma questão musical dentro da gente que a gente não tinha até então. Uma dificuldade maior, uma escala que eu não dava conta de fazer antes. Então, se a gente não se propõe também a ter um evento, a ter uma finalidade de por que também fazer aquilo, né? Então, acaba que perdendo um pouco o propósito da gente estudar em casa. Então, é muito bom para a gente fazer também esses eventos, para a gente sempre estar continuando se qualificando melhor, entendeu? Então, foi uma coisa natural. Depois que a gente termina o curso mesmo daquele instrumento, naturalmente você não quer parar, e aí você fica criando, né? Como diz minha mãe, você fica criando um monte de coisa para fazer, né? Então, é um caminho natural, eu imagino. Que delícia. E falando em eventos, tem eventos já marcados para esse ano. Fala pra gente a agenda, as principais agendas de vocês. Na Camerata Vila Lobos, a gente tem o nosso primeiro concerto agora, que é patrocinado. Então, vai ser dia 21 de junho, às 20h30. A Unifev é uma das patrocinadoras, então a gente agradece muito pelo apoio de sempre da Unifev. E aí nós faremos esse concerto em junho. Depois, no dia 2 de agosto, a gente tem o concerto Unifev, né? Então, esse é um concerto inédito, porque o dia 21, isso que eu ia comentar, ele é uma representação do concerto Unifev que a gente fez o ano passado. Então, Vozes Brasileiras, onde nós vamos apresentar músicas que mexeram com a nossa vida, assim, aqui no Brasil. Isso eu assisti já. Exatamente. Nossa, então foi muito bem aceito. Músicas que marcaram gerações. Épocas. Exatamente. E aí, no dia 2 de agosto, a gente vem com o nosso novo concerto inédito, que é o nosso concerto Unifev tradicional, que todo ano a gente faz. Graças à Unifev, nós estamos na 9ª edição. E a gente traz temas de filmes, 2. Olha. Foi muito pedido, porque nós já fizemos um de temas de filme. E aí, para esse ano, o pessoal pediu muito, então a gente retornou com esse tema. E também às 20h30, nos 2 dias, Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. E a gente tem programação também mais para o final do semestre, que é Semana da Música, Natal, mas isso a gente vai falando mais pra frente. Tá né? bom. Mas os próximos 2 concertos já estão agendados. Legal. 21 de junho e 2 de agosto, às 20h30. Centro de Convenções. Falando nesse 2 de agosto, o concerto da Unifev, é uma tradição já, a cidade espera, aberto à população, e aí cada ano vocês trazem um tema. Eu já acompanho há algum tempo de filmes, foi sensacional, então agora o pessoal já pode se preparar para o 2. E uma coisa que chama a atenção, muita gente que nunca foi ouvir pensa, é só música clássica, mas vocês fazem adaptações, por exemplo, os temas de filme para o instrumento que vocês tocam. E é sensacional. Como que eu chamo isso? É uma adaptação mesmo que vocês fazem? A gente poderia chamar de popularização, né? Porque o trabalho com instrumentos que a gente chama de eruditos, né? Que foi trabalhado numa época na Europa e tal. Ele ficou muito restrito, na época, a quem era das altos salários, né? E aí ficou essa crença. Uma classe social mais alta. Essa palavra que aí a gente falava, eu não vou porque eu não conheço aquela música, exato. não vou entender. Tinha um distanciamento, sabe, entre esses tipos de instrumentos e essas músicas com a população, né? Era muito restrito a uma parte da população. E nós queríamos promover a inclusão, né? E pensando nisso, a gente falou, por que não trazer músicas que as pessoas gostam de ouvir, que estão no dia a dia das pessoas e que elas conhecem, e trazermos para esses instrumentos. Então a gente trouxe como uma estratégia para essa inclusão e as pessoas entenderem que esses instrumentos que antes eram tão inacessíveis não são inacessíveis, entendeu? Ao contrário, eles estão aí. Nós temos cursos gratuitos na cidade, na Escola de Artes e tantas outras escolas, nas igrejas que contribuem muito para isso também. Estão ali disponíveis, sabe? E por isso que agora a gente já fez, sim, eventos que tem músicas mais, que a gente chama de clássicas, do período clássico, que tem uma gama de pessoas que gostam de ouvir, mas a maioria dos nossos eventos agora, elas têm trabalhado com essa parte de popularização da música clássica. Então a gente usa essa estratégia agora há muito tempo, que é
trabalhar com músicas conhecidas. Então, quem for assistir pode saber que não vai não se reconhecer no evento. Ao contrário, quem for assistir nosso evento vai se emocionar, falar, nossa, mas essa música é maravilhosa. Eu não quero dar spoiler aqui, né? Mas esse ano o nosso concerto de temas de filme tá muito bonito. Ó, chega até a arrepiar de... Só uma. Nossa, se eu falar que a camerata tá assistindo, só uma. Tipo um Titanic, um filme, vai. Olha, meu Deus. Tá. Uma só. Uma só. Eu vou falar uma que foi pedida por um grande amigo nosso, que é 007. Olha! O tema do filme 007. Que legal! Que é super conhecido, super, né? Embora que der os toques, todo mundo vai reconhecer. Muito bom. Então vai ser muito legal. Esse ano tá bem... Assim, os nossos arranjadores, que são o Alex e a Maria Fernanda, que também são instrumentistas na Camerata Vila Lobos, também, assim, se aprimoram muito todo ano, né? E esse ano eles capricharam, tá muito bonito. Muito legal. Fala um pouquinho desse trabalho de arranjo, uma curiosidade que eu tenho. Você pega uma música, não vou pegar essa do 007, que eu não sei os instrumentos que tem lá, mas você pega um rock, que não tem na original um violino, não tem. Como que faz esse arranjo, essa adaptação para encaixar esses outros instrumentos e mesmo assim a gente reconhecer que é aquela música? Exatamente. Como que é isso, esse trabalho? É um trabalho muito difícil, geralmente tem a ver com o que a gente chama de vozes, né? Dentro da música existem vozes que elas foram feitas originalmente para alguns instrumentos. Então a gente tem que identificar quais são essas vozes e verificar quais são os instrumentos da camerata que melhor representam essas vozes. Olha, e é um trabalho muito difícil de fazer. Você tem que ouvir, ver se deu certo. Ah, vou colocar a flauta para fazer essa voz, né? Ficou legal? Não ficou. Vamos inverter, vamos colocar o violino aqui e a flauta lá. É um trabalho de costurar. É um trabalho de costurar nota por nota. Foram muitos milhares de compassos. Para cada concerto são feitos milhares de compassos. Então é um trabalho que os dois executam muito bem feito e é muito trabalhoso. É um desafio, igual isso, ó, 007, transforma essa música para você. Exatamente. Porque nós, na Camerata, a gente tá sim tocando, mas também há uma criação das partituras. Então não é assim, às vezes não pega uma partitura pronta daquela música original e vamos tocar. Não. Vocês têm que adaptar para os instrumentos, para tudo. Exato. É como se escrevesse novamente, escreve novamente. E outra, além dessa diferença de instrumento, também tem a diferença técnica entre nós dentro da camerata. Tem gente que tem 30 anos de experiência, tem gente que tem 5 anos de experiência. Então, quem está fazendo a partitura também tem que levar em consideração a capacidade técnica de cada pessoa para poder montar o arranjo. É muito difícil de fazer isso. Não é qualquer um que consegue fazer. Em média, quanto tempo de ensaio para vocês elaborarem um espetáculo novo como esse? É pelo menos aí uns 5 meses de ensaio. A gente começa ensaiando 4 horas por semana e depois a gente aumenta mais próximo para 8 horas por semana, até 12 se brincar assim na última semana, sabe? Porque passar nota por nota e ficar uma coisa harmoniosa, todo mundo assim, confiante do que está tocando, é uma coisa que demanda bastante tempo e muita instrução. Legal. Ô Bruno, além das apresentações aqui em Votuporanga, vocês também viajam muito. Conta pra gente onde vocês já tocaram, as experiências que vocês já tiveram. A gente já tocou, principalmente no Natal, né? A gente já tocou no circuito SP já algumas vezes. Foi uma experiência maravilhosa, nós conhecemos muitas cidades, fomos desde a região aqui até a praia, a gente já foi Praia Grande, São Vicente, a gente já foi, conhecemos assim, acho que o estado de São Paulo de cabo a rabo, né? De norte a sul, de leste a oeste, conhecemos muitas cidades diferentes, conhecemos muitas pessoas diferentes, e é engraçado que a gente, ao conhecer as cidades, a gente já identifica quais cidades já têm uma cultura mais desenvolvida para nosso tipo de arte. Então, já deve ser, provavelmente, um local que já vem sendo estimulado há tempos, há anos, o nosso tipo de cultura que a gente está trazendo pela Camerata. E tem outros locais que não.
Que é novidade. Que é novidade. Então as pessoas ficam olhando, se as crianças ficam olhando como se nunca tivesse visto aquilo e provavelmente nunca viram. Então, pra gente tem sido uma aventura, sabe? Tanto tocar na cidade quanto tocar no interior do estado e levar a nossa arte, levar um pouquinho do que a gente conhece para outras populações e aprender com isso também, né? A lidar com essas situações. Por mais que tenham diferenças culturais, a música acho que é uma linguagem universal, né? Onde vai, todo mundo entende, gosta, mesmo que seja o primeiro contato. Sim, as pessoas ficam... quando eu percebi que é o primeiro contato, elas ficam meio, assim... não acreditando que aquilo lá é possível de... Como é que as pessoas conseguem tocar, né? Tem um violino, por exemplo, um violoncelo... não tem divisória no braço, o braço pequenininho, só alguns centímetros, como que você... É milimétrico, a precisão milimétrica, né? Então, eu vejo surpresa no rosto das pessoas quando elas não conhecem, mas eu também encontro surpresa no rosto de quem já conhece. Falo, poxa vida, mas que trabalho legal que vocês estão fazendo, né? Um trabalho, assim, que é diferente, porque, igual eu comentei no começo aqui do podcast, a gente não só se entende musicalmente, mas a gente tem muito diálogo entre nós, então a gente se gosta, a gente gosta de estar junto. Vocês se entendem pelo olhar. Eu já acompanhei pertinho ali nos bastidores. É uma coisa incrível. Quem tá lá longe na plateia, às vezes não percebe. Não. Mas vocês se olham e vocês conversam sem dizer uma palavra. Exatamente. E é muito engraçado, entrosamento, porque né? quando a gente está no palco, que é um ambiente, uma atmosfera totalmente diferente, a gente só de olhar, a gente já sabe o que o outro tem que fazer, ou aonde não foi tão preciso, ou, né? E é só um olhar, entendeu? Então, é muito gostoso, sabe? Trabalhar com a Camerata Villa-Lobos, assim, eu tenho muito, assim, eu me sinto privilegiada de estar nesse grupo. Não é fácil você encontrar grupos assim no interior, sabe? Muito complexo, porque para formar um músico em cordas... Eu ia te perguntar isso. Violino... Repete os instrumentos. Violino, flauta, violoncelo... E contrabaixo. E contrabaixo. Tem a bateria também. E a bateria. Em média, quanto tempo de estudo para um instrumento como esse? Olha, depende muito da quantidade de estudo que você tem. Tem gente que com 5 anos de violino já toca violino. 5 anos. Ela fala como se fosse fácil. 5 anos de violino. Não é. Exige muito. Exige. Se você for analisar um curso formal numa escola que você vai receber o diploma e tal, 20 anos de curso. 20 anos? 20 anos. 20 anos. De 15 a 20 anos. Para você formar o básico. O básico. Se você tiver sorte, ser muito bom, 5 anos você já tá tocando alguma coisa. Mais ou menos assim. É muita dedicação. É muita dedicação. É E nós temos muitos musicistas na Camerata que estão na música já há esse tempo para mais, entendeu? Então, por isso que eu falo que encontrar um grupo assim é muito raro. Sabe, que conseguiu permanecer na música. Tem pessoas que trabalham com a música, tem pessoas que trabalham com a música e em outros locais. Então, é muito difícil encontrar um grupo como o nosso, que permanece e que está ali ainda na linha de frente por tantos anos juntos, né? A gente sabe que quando tem muita gente envolvida num determinado local, sempre é provável de acontecer ruídos, né? Mas a gente aprendeu a lidar com essas coisas e aprende todos os dias. Então, é um pessoal gostoso de trabalhar. Tem gente que fala assim, vocês são muito fechados, mas porque a gente atingiu um entrosamento tão gostoso... Que é difícil. É difícil. A outra pessoa entrar ali. Tem que ter uma frequência gostosa ali junto. E ter um nível técnico também desenvolvido. Então, é difícil ter um grupo como o nosso. E é por isso que a gente agradece muito ao reconhecimento de muitas pessoas que estão incentivando, patrocinando, apoiando o nosso grupo, porque a gente precisa também desse feedback da população. Muito bom. Ô, Bruna, para quem já toca algum instrumento ou tem vontade, independente do tipo de instrumento, para você que vive da música, que começou bem novinha, qual o conselho, a orientação, a dica para acreditar, para tentar, para perseverar, como você disse, não é pouco tempo de estudo, precisa de muita dedicação, é a construção de uma carreira, sim, realmente. Qual que é a dica que você deixa? A dica, eu acho que a principal
não é nem só para você aprender um instrumento musical, mas é que eu levo para a vida também. Você aproveitar o processo, o caminhar. Que é longo. É longo. Se você fica pensando assim, eu quero um dia tocar que nem a fulana, você vai se frustrar pelo caminho, porque para chegar igual a fulana toca, são muitos anos, entendeu? Quantos anos ela se dedicou, né? Exato. E tem gente que consegue ter mais tempo de estudo, tem gente que consegue ter menos tempo. Então eu falo assim, o gostoso é você aproveitar o caminhar. Você curtir cada fase que você se encontra na música. Então, não é porque eu ainda não consigo tocar uma partitura X, que eu vou precisar de 10 anos de estudo ou mais, que eu não vou estar feliz de estar tocando aquilo ali, entendeu? Então, não, eu consigo tocar com 2, 3 anos e eu tô bem, eu tô fazendo música, né? Então, e na nossa vida também acho que é assim, entendeu? Não é só na música. Se a gente não aproveitar o caminhar, a gente não vai estar feliz nunca, porque você sempre tem objetivos a alcançar, né? Então, para o instrumento não muda. Eu acho que esse é o maior conselho. É começar, entender os benefícios que só o instrumento musical promove no cérebro e dentro da gente e aproveitar o caminho. É isso. Boa. E para quem quiser conhecer um pouco mais da Camerata ou até contratar, como que faz para entrar em contato? Tem um telefone, redes sociais? Conta pra gente. Todo sábado à tarde nós temos ensaios abertos lá no Instituto Federal, que a gente faz ensaios lá, que eles fornecem um local para a gente ensaiar. Então, agradeço o apoio deles também. E então, quem tiver vontade de lá assistir à tarde, fica à vontade, os ensaios são abertos. É uma coisa que a gente está divulgando até porque as pessoas não têm muito conhecimento disso. Não tem nada para fazer no sábado à tarde, eu queria curtir uma música gostosa. Vai lá assistir, vai lá se divertir, conhecer a gente. A gente tem sempre esse momento junto com o público. Mas fora isso, a gente tem as redes sociais também. Então, a gente tem Instagram, temos o nosso Facebook. E lá tem os nossos contatos, né, telefone. Então, entre em contato com a gente. A gente trabalha com vários segmentos, concertos, a gente faz casamentos, a gente faz bastante coisa, recepções. Então, a gente deixa o espaço aberto aí para nosso contato. Muito bom. A gente já está chegando na reta final do programa, mas reforça os convites. Os próximos eventos que você tem, já fala a data local para o pessoal já prestigiar. Sim. Então, nós temos o dia 21 de junho, às 20h30, daqui praticamente 2 semanas e pouquinho, né? O nosso primeiro concerto apresentado pelo patrocínio da cidade, de várias empresas da cidade, incluindo a Unifev. E é uma representação das vozes brasileiras. Então, a gente tem muitas músicas que marcaram época que vão estar nesse concerto. Como, por exemplo, Evidências, que é um spoiler. Lindo. Que, ai, gente, eu não consigo cansar de tocar aqui. É lindo. É uma coisa maravilhosa, né? Então, já é agora, dia 21 de junho. Para adquirir o ingresso, a gente tem o guichê web, R$ 35,00 o ingresso. Inteira, metade de R$17,50. E também temos os nossos postos físicos que a gente também está vendendo. Nas redes sociais tem os locais. E aí nós temos o nosso grande concerto. Esse é o todo mundo espera, assim, até a gente, que é o nosso novo concerto. Todo ano a gente lança um novo concerto, que é no dia 2 de agosto, que é o nosso 9º concerto Unifev, temas de filmes 2 de agosto, 20 e 30 também. E esse será beneficente, em troca de alimentos, como sempre a gente faz, e a Unifev é a nossa patrocinadora oficial todos os anos. Como dizem os jovens, #ansiosa. Estou para esse. Esse Tá com um repertório diferenciado, viu? Muito bom. Muito bom. Fica o convite para todo mundo. Sim. Esse, como a Bruna falou, beneficente. Então, você aproveita e já ajuda com a doação de alimentos, que depois é revertido para uma entidade, que também é uma preocupação social que a Unifev tem, que vocês têm, de levar música de qualidade, cultura e ajudar o próximo. Maravilhosa a programação. Melhor que isso não tem. Bruna, para a gente terminar, eu vou ter que fazer a pergunta difícil, que você falou que você não sabe a resposta, mas se vira nos 30. O que a música representa para você? O que você sente em cima do palco? Ai, meu Deus. Eu vou citar, acho que um musicista famoso,
um grande compositor, que é Mozart, né? Porque eu acho que ele traduziu talvez melhor do que eu poderia traduzir. Que a música, ela é a linguagem de Deus, né? Se a gente consegue acreditar em alguma coisa assim, eu acho que é por isso que tem gente que fala que é a música a linguagem que une, né? Porque ela é uma linguagem que ela afeta alguns tipos de emoções dentro da gente que eu acredito que nem tem nomes ainda, sabe? Então, para mim, a música é isso. Ela é inclusão, ela é sentimentos que a gente não consegue descrever em palavras. É você entrar numa atmosfera de hipnose coletiva em que todos estão caminhando numa frequência de energia única. Que não tem como nós entrarmos na mesma frequência que não seja pela linguagem musical. Então, para mim, música é isso. É entrar numa atmosfera mais próximo de Deus que a gente poderia estar nesse plano. Ai, lindo! Amei a definição. Eu acho que esse atualmente eu definiria assim. Muito bom. Bruna, obrigada, viu, pela participação. É inspirador ver como você fala sobre a música e ver o trabalho de vocês. Como eu disse no começo, eu sou fã, amo, adoro de paixão. Não sei tocar nada, não tenho ritmo pra nada, pra bater palma eu atrapalho, mas também tenho esse sentimento dentro de mim quando escuto vocês tocarem. Parabéns por esse trabalho, por levar a cultura para nossa cidade, por levar a inclusão, por levar esse momento de reflexão para as muitas pessoas, de ter um momento de paz, um momento de alegria, de sair da realidade lá do mundo lá fora e entrar numa outra realidade da música com vocês. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. A gente que agradece, você está sempre acompanhando a nossa trajetória, a Unifev, tantas pessoas aqui dentro da Unifev que contribuem no marketing. Olha, a Cidinha, eu não tenho nem como agradecer o apoio de todas as gestões que passaram pela Unifev, do dia que eu comecei esse projeto, todo mundo apoia e se empenha para que ele aconteça. Então, eu não tenho como agradecer, sabe, em nome da Camerata Vila Lobos, o amparo que a gente recebe de vocês. Muito obrigada mesmo. Obrigada e mando um beijo para todo mundo e vou estar lá na próxima também, tá? Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada a você pela sua audiência, pela sua participação. Lembra que você pode curtir, comentar, compartilhar e conferir esse e os outros programas na íntegra nas nossas redes sociais. Eu te espero na próxima. Até lá.